Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do quadro Língua Afiada aqui no Movimento 140. Nós vamos explorar notícias, mas em relação aos seus aspectos sociolinguísticos e, é claro, de forma um pouco mais rápida. Mas antes, já curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar o vídeo, deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para os próximos vídeos. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Todos nós temos visto como os povos indígenas Yanomami têm sido não só negligenciados, mas sistematicamente empurrados ao seu extermínio. Desde garimpo ilegal que envenena a água, o solo, até mesmo ignorar pedidos de ajuda de saúde, esses povos agora se encontram em uma situação de morte infantil, de doenças e, é claro, de ataques diretos de garimpeiro. Nós vamos aqui abordar alguns aspectos sociolinguísticos desse povo, falar um pouco sobre sua língua, mas nós não vamos ignorar, claro, toda essa tragédia que está acontecendo. A região que esses povos originários ocupam atualmente é na fronteira entre os estados de Roraima e Amazonas no Brasil e também na fronteira com a Venezuela. Lembrando que esses povos já estavam nessa região muito antes da formação dos estados dessas fronteiras, né? Mas o nome Yanomami é usado, na verdade, pelos não indígenas, já que os próprios povos se autodenominam como Yanomami. Isso, o artigo que eu vou deixar referenciado aqui embaixo, sugere que talvez tenha sido uma má compreensão dos não indígenas do nome e que tenha levado a essa nova versão Yanomami, ao invés de Yanomami. Então, se formos pensar na origem, né, o nome original, Yano significa residência temporária, o Na significa dividir-se, ofender-se, e o M se refere às pessoas. Então, são pessoas que se subdividem em residências temporárias. Isso porque eles são povos tradicionalmente nômades, que usam a caça como meio de subsistência. Mas desde o contato com as missões religiosas e a proximidade com os postos de saúde e também com as escolas, tem feito com que esses povos tenham ficado um pouco mais longe das regiões que têm mais abundância em caça, mas que preferem ter mais contato com a saúde e com a educação. Agora, vamos falar sobre a língua Yanomami, que forma uma família linguística que abriga outras 4 línguas. A Ninam, Sanuma, Yanomami e Yanomami. Essas línguas formam um tronco linguístico único, isolado na América do Sul, já que elas não possuem semelhanças com outros troncos linguísticos de línguas já documentadas, identificadas na América do Sul. Agora, o contato com a língua portuguesa aconteceu em 1952 por meio das missões religiosas, né, que é quando a língua foi introduzida a essas comunidades. E essa situação de contato linguístico gerou o que nós chamamos de bilinguismo, mas com diglossia. Significa que cada língua, as Yanomami e o português, tem um papel muito diferente um do outro e muito bem definido. Por exemplo, o português, que está em ascensão nas comunidades Yanomami, ele tem uma função mais externa, ou seja, de comunicação com órgãos oficiais do governo, por exemplo, a FUNAI, e outras organizações de proteção aos grupos indígenas. E o que isso leva é que os jovens, há mais jovens bilíngues nas comunidades, ou seja, que falam português e Yanomami, porque há então que tem essa pressão da sociedade externa, não indígena, de que esses povos usem a língua nacional para, por exemplo, garantir seus direitos de terra, direito de caça, etc. E isso, infelizmente, essa pressão externa do uso da língua nacional acontece com muitos outros grupos indígenas. Portanto, a língua Yanomami é usada pelos indígenas para se comunicar entre si, em contextos internos, como dentro de casa, na roça, além de ser a língua de instrução do português nas escolas. Então, se aprende a língua portuguesa por meio do Yanomami. Agora, os dados mostram que em algumas comunidades, a língua nativa tem perdido sim espaço para o português. Isso parece ser influenciado por jovens que querem pular logo para a segunda língua, direto para o português. E também isso faz com que alguns membros da comunidade, de algumas comunidades, argumentem de que só se devia ensinar o português mesmo nas escolas, já que, segundo eles, as crianças já sabem a língua nativa, já usam a língua indígena e que precisam mesmo do português para se comunicar com os não indígenas. Então nós vemos aqui um deslocamento linguístico de um contexto em que se usava o português só para se comunicar com os não indígenas, para um contexto em que dois adultos Yanomami, usam o português para comunicar entre si, que era um ambiente exclusivamente tomado pela língua nativa anteriormente. Isso pode, com o tempo, levar, claro, a uma extinção da língua desses povos originários. Quanto à modalidade escrita, nós vemos que pessoas de 7 a 30 anos escrevem bem tanto em línguas Yanomami quanto em português, mas com maior proficiência na sua língua nativa, é claro. E essa valorização da escrita tem sido produto desse contato intenso nas últimas décadas com a sociedade não indígena,
que é extremamente grafocêntrica, que valoriza muito mais a modalidade escrita da língua. A gente não pode se esquecer que essa valorização, essa legitimidade da língua escrita, do documento escrito, vem sim como um produto do processo de colonialismo europeu, que trouxe essa sobreposição das línguas escritas às línguas que são somente orais. Porque, claro, nessas culturas europeias, essa língua escrita já estava mais sistematizada. Mas também não podemos esquecer que a sistematização, a regularidade de uma língua não está na sua escrita, mas sim na produção oral dos seus falantes. E que, mesmo antes das invasões europeias, a cultura e a língua dos povos Yanomami já estava muito bem estabelecida aqui no território. Então, por terem de preencher formulários, celebrar contratos e até mesmo avaliar projetos, os Yanomami sentiram esse aumento da demanda por escrita e leitura, também influenciado pelas escolas, já que eles tinham agora a necessidade de se inserir em uma sociedade letrada. Mas a língua oral, ainda assim, é mais valorizada do que a escrita na sociedade Yanomami, mesmo com contato com a sociedade letrada. Por exemplo, contratos são firmados por meio de diálogos, sem a necessidade do uso da escrita. Mas, aliás, na verdade, eles até sentem uma hesitação de usar o recurso da escrita para firmar contratos, né? Para se pensar como é valorizada a modalidade oral dessa língua. E nós temos que lembrar também que isso é um fator de identidade, já que a língua escrita está muito mais associada com a identidade não indígena. Ou seja, quanto mais um indígena domina o recurso da escrita, mais o grupo o considera não indígena. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e se inscrever também no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e sugestões para os próximos vídeos. Nós estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima.